Atenção! Um homem de 45 anos foi internado às pressas após desenvolver uma doença misteriosa. Tudo começou com uma simples perfuração no pé durante uma obra. 12 dias depois, sua vida estava em risco. Poucas pistas foram encontradas. Rigidez na mandíbula, espasmos musculares, dores intensas e uma reação extremamente sensível a qualquer barulho. Mas afinal, qual doença consegue transformar um pequeno ferimento em uma grande emergência médica? Bem-vindos aos detetives da Patofisiologia. Agora, vamos consultar nosso especialista. Bom, de acordo com as poucas pistas que conseguimos, o diagnóstico é tétano. O tétano é uma doença grave causada pela bactéria Clostridium tetani. Mas o problema não é exatamente o prego estar enferrujado. Isso é um mito muito comum. A bactéria responsável pelo tétano não vive na ferrugem, mas principalmente no solo, na poeira e nas fezes de alguns animais. O prego enferrujado só é associado à doença porque geralmente está em contato com esses ambientes. O verdadeiro perigo é o ferimento profundo, que facilita a entrada da bactéria e permite que ela se desenvolva no organismo. Todo detetive precisa conhecer o criminoso. Realmente, e eu achei as respostas um pouco mais fracas. Vamos se aprofundar um pouco mais? Olha, desculpa te trabalhar em horário de trabalho, mas a gente precisa de informações mais específicas para poder montar nossa matéria. E a gente queria que você respondesse. Está tudo bem, eu estudei para isso. Perfeito. Nome? Clostridium tetani. Qual local ele geralmente é encontrado mesmo? É encontrado nas fezes dos animais, na poeira e no solo. Ótimo. E qual a sua forma de ataque? Entra por ferimentos profundos e produz a toxina grave. Olha, eu tô sem tempo hoje. Por último, me fala qual é o principal alvo. O sistema nervoso. Vamos reconstruir essa história. Dia 0, pisou no prego. Dia 4, tudo parece normal. Dia 8, começaram as dores. Dia 10, dificuldade para abrir a boca. Dia 12, espasmos musculares. Essa demora acontece porque os sintomas não aparecem imediatamente. Pelo que aqui está dizendo, esse intervalo é chamado de período de incubação. Vamos logo que a gente tem um prazo a cumprir, vamos entregar essa matéria. Vamos ler as perguntas para ver se a matéria está certa. Tá. Só objetos enferrujados causam tétano? Não, ela falou que... Esqueci. É um mito muito comum. E o tétano passa de pessoa para pessoa? Não tem isso. E existe vacina? Sim, é a principal forma de prevenção. E por que a vacina precisa de reforço? Porque com o tempo meio que diminui a proteção, então é bom reforçar sempre. É bom a gente mandar a matéria para a médica para ela adicionar os dados e informações. Bora ligar pra ela. Vamos. Alô, tudo bem? Ó, desculpa te atrapalhar de novo, mas eu preciso de um perguntinho muito rápido. Olha, quem é que corre mais risco de desenvolver o tétano? Pessoas que sofrem acidentes com objetos contaminados, idosos, trabalhadores da construção civil e pessoas não vacinadas. Mesmo sendo uma doença prevenível, ela ainda existe bastante. Por isso, a vacinação continua sendo muito importante. Durante a produção dessa matéria, decidimos investigar mais profundamente o caso que deu origem a toda essa discussão. Repito, o paciente tem 45 anos, é pedreiro, mestre de obras e mora em uma área periférica. Ele foi levado a pronto-socorro após apresentar uma rigidez progressiva e muito intensa na mandíbula. A pressão arterial estava em 150 por 95. A frequência cardíaca estava em 104 batimentos por minuto e a temperatura era de 37,5 graus. E apesar da gravidade do quadro, o paciente permanecia completamente lúcido e orientado, mas demonstrava um grande sofrimento físico. Essa rigidez já impedia de abrir a boca para comer ou até mesmo para falar normalmente. A esposa também relatou que ele vinha sentindo dores fortes nas costas e no pescoço. E, nas 2 horas anteriores à internação, surgiram espasmos musculares dolorosos por todo o corpo. O mais curioso é que esses espasmos eram desencadeados por qualquer barulho mais forte no ambiente, como esse.
investigação, um dos momentos mais impressionantes aconteceu justamente durante um dos exames físicos do paciente. Os médicos perceberam que seu corpo apresentava uma rigidez muito intensa, e foi justamente nesse momento que aconteceu algo inesperado. O simples barulho foi o suficiente para gerar uma nova crise. Isso nos mostrou que o paciente estava com um sistema nervoso extremamente sensível, reagindo a qualquer mínimo estímulo. Durante a análise do caso, um detalhe que chamou bastante a atenção da equipe médica foi que o tronco dele ele estava tão rígido que ele se apoiava na maca pela cabeça e pelos calcanhares. No hospital, uma porta se bateu nos corredores e ele sofreu um espasmo muscular na mesma da hora, o que reforçou ainda mais as suspeitas dos médicos. Essa posição observada durante o exame recebe o nome de opuxótono. Ela acontece porque os músculos das costas entram em uma contração extremamente intensa. E durante o espasmo provocado pelo barulho, os braços do paciente eles se flexionaram enquanto as pernas permaneceram estendidas. Essa crise durou aproximadamente 10 segundos, uma característica bem incompatível e visível do tétano. Depois do exame físico, os médicos eles solicitaram diversos exames para poder investigar melhor a situação. A tomografia do crânio e da coluna não deram alteração nenhuma. Além disso, o exame de licor também estava tudo normal. Os exames serviram para confirmar o tétano? Na verdade, eles foram importantes para descartar a possibilidade de outras doenças. Também não foram encontrados sinais de neuroinfecções, compressões da medula ou sinais de meningite. Mas uma coisa extremamente importante foi encontrada. A ACK estava impressionantemente elevada, chegando a 1.200 unidades por litro. Essa elevação da creatina quinase acontece porque os espasmos musculares são muito fortes e repetitivos. Com isso, ocorre a lesão das fibras musculares, que libera enzimas na corrente sanguínea. Já o hemograma, ele apresentou resultados dentro da normalidade. Durante o exame físico, os médicos analisaram cuidadosamente o local onde tudo começou. Na planta do pé direito havia apenas uma pequena cicatriz, já completamente fechada. Mesmo parecendo um ferimento pequeno, aquilo foi suficiente para a entrada da bactéria que dá origem ao tétano. A pedra da cicatriz já está fechada, não havia secreção e nem sinal aparente de uma infecção. Entretanto, quando a região era pressionada, o paciente ele sentia bastante dor. E esse detalhe ajudou a relacionar o ferimento com o desenvolvimento da doença. Depois de reunir todas as informações, a equipe médica precisava responder a principal pergunta da investigação: qual era a doença? Como os exames eles descartavam outras possibilidades, todas as evidências elas levaram para apenas um diagnóstico. Muitas pessoas imaginam que o diagnóstico do tétano é feito a partir de um exame de sangue, mas isso não acontece. Os médicos analisaram todo o histórico do paciente, o ferimento causado por um prego enferrujado, a rigidez da mandíbula, os espasmos musculares, a vacinação analisada e assim foi dado o diagnóstico. O diagnóstico do tétano é essencialmente clínico. Além do histórico do paciente, estavam presentes sinais muito característicos da doença, como o trismo, opuxótono e sorriso sardônico. Somando todos esses achados, chegamos à conclusão clara: se tratava de um caso de tétano. Esse caso nos mostra que até mesmo um pequeno ferimento, quando não é cuidado da forma certa, pode causar uma doença grave. Esperamos que sirva de alerta para a importância da vacinação e do cuidado para qualquer tipo de machucado. Muitas pessoas acreditam que apenas ferimentos grandes oferecem riscos, mas esse caso nos mostra exatamente ao contrário. Quando nós causamos uma ferida, quando nós se machucamos, e o objeto ele pode estar minimamente contaminável, já é de extrema importância procurar uma ajuda médica. O paciente ele apresentava apenas uma pequena perfuração no pé. No entanto, com a falta do reforço da vacinação, permitiu que a bactéria ela produzisse a toxina que é capaz de afetar todo o sistema nervoso. Manter a vacinação em dia continua sendo a forma mais eficaz de se prevenir contra o tétano. E o diagnóstico precoce e tratamento adequado, as chances de recuperação aumentam muito.